Olá, seja muito bem-vindo ao Camarote 21 no ar, a sua revista semanal sobre a cena cultural e artística da Europa. Nós estamos nos estúdios da Deutsche Welle, na Alemanha, e esses são os temas de hoje. Um playground para os jovens de espírito. Nós vamos a uma exposição interativa na Áustria. Tem a pintura de natureza morta na era digital. E retratos de natureza viva. Conheça o fotógrafo especializado em esquilos. Na Áustria, um experimento de arte contemporânea já virou playground para adultos. Em Linz, os jovens de espírito se divertem na exposição interativa Sinnesrausch, que pode ser traduzida como delírio dos sentidos. Um grande playground artístico instalado na cidade de Linz, na Áustria. Na exposição Delírio dos Sentidos, Arte e Movimento, adultos podem voltar a ser crianças. Arte não apenas para olhar. Aqui é possível escalar, brincar, dançar. Acabei de chegar e já estou super empolgado. Faz você abrir a cabeça e voar. Isso é o que a arte deve ser: experimentar, tocar, interagir e vivenciar algo em conjunto. A visita toda é fantástica, estou muito empolgada. Um dos destaques é o tubo Linz, um túnel feito de redes de segurança que se estende por uma estrutura de aço no teto do local. Obra do coletivo Numan for Use. Em 6 dias, o grupo instalou cerca de 3.000 metros de cordas e mais de 1.000 metros quadrados de redes de nylon. O austríaco Christoph Katzler é um dos fundadores do coletivo. Uma das primeiras exposições em que fizemos um tubo desses foi na Galeria Schirm, em Frankfurt. Lá o feedback das pessoas foi algo decisivo para mim. A alegria e entusiasmo delas, esse uau, que genial. Então é claro que a ideia foi continuar com o projeto para ver outras maneiras de construir espaços parecidos. Ao lado do tubo Linz está a instalação Clareira Coletiva. Nela, os visitantes podem se divertir e se perder nesta floresta vermelha de superfícies e texturas. Ela foi criada especialmente para essa exposição pela agência escandinava Urgent Agency, agência urgente. A ideia é unir design e cultura. Um dos objetivos é óbvio: a brincadeira com o vento e o sol. O tecido se modifica com o brilho do sol, mas também é uma tentativa de inspirar um momento de reflexão, uma reflexão compartilhada. O playground artístico conta ao todo com 26 brinquedos de instalação. E Aldo Gianotti ficou responsável por criar um guia de visita da exposição. Ao longo do percurso, desenhos servem como pequenos comentários para cada obra. Interação acontece o tempo todo. A interação não é aquela que você tem apenas fisicamente. É um envolvimento do cérebro, com uma imagem ou com um conceito. Sem interação, não há arte. Na exposição Delírio dos Sentidos, Arte e Movimento, o visitante não é apenas um corpo presente no espaço. Aqui as obras enganam os sentidos e abrem novas perspectivas. A exposição fica em cartaz até outubro em Linz, na Áustria. Você já pensou como seria se os móveis, a mobília à sua volta, tivesse uma trilha sonora? Bom, talvez não, mas a compositora e pianista Fee Stracke já. E ela se inspira especificamente em cadeiras. Foi assim que surgiu o álbum Instrumental Chairs, cadeiras instrumentais, com faixas compostas em homenagem a esses singelos objetos do cotidiano. Composições musicais inspiradas em cadeiras e bancos. Para Fee Stracke, essa seria a trilha sonora deste banco próximo à Torre de TV de Berlim.
Me inspirei no desenho reto, com várias linhas. Tem uma linearidade. Já essa cadeira de plástico soa assim. Os móveis ocupam um espaço, e assim também é com a minha música. Você pode passar por ela, trombar nela ou usá-la como móvel. Foi assim que a pianista lançou o CD Instrumental Chairs, cadeiras instrumentais, com composições sobre móveis que fazem parte da história do design. Para ela, essa cadeira do americano Charles Eames é puro jazz. O que me interessa são móveis que foram revolucionários e inovadores quanto à forma, à produção industrial, ao processo de desenvolvimento ou ao material. Como a cadeira Bentwood, por exemplo, de 1859, um sucesso de exportação até hoje. Quando você observa essa cadeira, a forma dela lembra um violão ou um contrabaixo. Tem um quê romântico. E o violão fica a cargo de Daniel Mayer. Às vezes você faz uma viagem musical tentando retratar o som de um determinado ambiente, de um café, por exemplo, tentando encontrar a música que combina com ele. O Banco Ulmer tem essa estrutura de encaixe. Então a ideia é que a música passe a mensagem de interligação, de união. O Banco Ulmer, que também pode servir de prateleira ou mesa, foi projetado em 1954 pelo arquiteto suíço Max Bill. A versatilidade da peça também é um conceito que entra na nossa música. Às vezes soa como se o Banco Ulmer estivesse em movimento, outras como se alguém estivesse sentado nele. A banda inclui ainda outros 2 músicos, um na bateria e outro no contrabaixo. Para o CD Cadeiras Instrumentais, a compositora também foi a livrarias, como esta no oeste de Berlim. No local, há um exemplar da mesa de Erich Brändle, integrante da Bauhaus. Para Fê, o móvel de 1924 tem um toque lúdico. Quem precisa de uma mesa que possa ser aberta nos lados? Alguém que quer brincar. Na minha composição, traduzi todas as variações da mesa musicalmente. Kompositorisch in der Form umgesetzt. O móvel favorito dela está em uma das construções do arquiteto Ludwig Mies van der Rohe, também da Bauhaus. Em 1927, ele projetou a cadeira MR20, um ícone da arquitetura moderna. A estática da cadeira cantilever funciona de uma forma que a parte dianteira faz a função que seria da parte traseira. Na composição, representei isso com a linha do baixo, que tem uma cadência contrária que segura a música, assim como a perna dianteira da cadeira faz. As composições de Fê Stracke extraem música realmente de todos os lugares. Ele é um gepeto dos tempos modernos. Pietro Proserpio se dedica a criar brinquedos, miniaturas engenhosas e artesanais, que ele não vende, mas expõe para o encantamento do público em Lisboa. Casa da Cerca, with the living tree inside. Este é um mundo de máquinas em miniatura de Pietro Proserpio. As pequenas engenhocas construídas por ele são muito mais do que apenas engrenagens. My mother was a poet, Minha mãe era poetisa e eu acho que herdei essa parte dela. so
Às vezes isso aflora porque coloco poesia em minhas máquinas. Nesta livraria em Lisboa, localizada no prédio de uma antiga fábrica, ele tem lugar garantido para expor suas criações. E cada objeto conta uma história. Seja sobre o cavaleiro espanhol Dom Quixote ou o mundo do personagem Tio Patinhas. Pietro começou a criar essas máquinas só depois de aposentado. Quando eu era criança, costumava fazer os meus próprios brinquedos. Com 10 anos, eu já construía brinquedos para os amigos. Quando me tornei pai, os construía para as minhas filhas e quando virei avô para os meus netos. Agora estou fechando o ciclo, voltando a fazer os brinquedos para mim mesmo. O mais importante para Pietro é o contato direto com os visitantes. Ele explica com entusiasmo o significado de cada um de seus pequenos tesouros. Essa é uma máquina do tempo, nos leva ao passado. Nós realmente voltamos no tempo, mas para iniciar é preciso soprar vida na máquina. Por favor, sopre. Blow there strong. Yeah. Thank you. As pequenas obras de arte feitas apenas com itens de segunda mão ganham vida no apartamento do aposentado em Lisboa. Pietro Prosérpio tem 81 anos. Nascido na Itália, ele cresceu na capital portuguesa. Antes de se aposentar, trabalhava na manutenção de máquinas de uma indústria têxtil, onde aprendeu o ofício de mecânico. Quando alguma coisa não funciona, não me preocupo. Vou dormir e na manhã seguinte encontro uma solução. Todas as tardes ele vai para a chamada LX Factory. O local, antes uma fábrica, agora abriga um centro criativo com vários estabelecimentos, entre eles a livraria em que Pietro expõe suas máquinas. As engenhocas dele se tornaram uma das principais atrações turísticas do local. Vendo esses objetos, me sinto uma criança novamente, parecem de verdade. Eu sinto a piração da pessoa que fez isso. Através das máquinas, consigo sentir o carisma dele. É fascinante. Tudo se movimenta, tem vida própria, conta uma história e deixa espaço para a imaginação. Pietro financia seu hobby apenas com as gorjetas que recebe dos visitantes depois de apresentar as máquinas, que, aliás, não estão à venda. Seria quase como vender o próprio filho. O meu preço é muito, muito alto. Quem realmente quiser as minhas máquinas vai ter que pagar bastante. De acordo com o aposentado, o que o motiva é a alegria dos visitantes. Eles o inspiram a ter novas ideias. Enquanto algumas pessoas contam histórias, Pietro as constrói. Camarote 21 vai a um rápido intervalo, não saia daí. Camarote 21 de volta aqui dos estúdios da Deutsche Welle, na Alemanha, com as novidades da cena cultural e artística da Europa. E em Londres, destaque para uma investigação artística que reúne comida e política no mesmo prato. Está em cartaz no Museu Victoria and Albert a exposição Food Bigger Than the Plate. Comida maior que o prato. Uma reflexão sobre os nossos hábitos e o futuro da alimentação. Você é o que você come. Alimentar-se é definitivamente mais do que apenas matar a fome. Tão importante quanto o sabor e o modo de preparo é saber escolher o que colocar no prato.
E existem tantas regras, protocolos e princípios que, para digerir todos eles, seria bom ter 7 vidas. Está em cartaz em Londres, no Museu Victoria and Albert, a exposição Food, Bigger Than the Plate, comida maior que o prato. A dupla austríaca Honey and Bunny fala sobre a etiqueta à mesa. Com um vídeo no estilo Monty Python, a dupla questiona o uso de garfo e faca na União Europeia. Somos 500 milhões de democratas, todos tentando comer como a rainha da Inglaterra. Isso é bem absurdo. As regras culturais definem e dominam as nossas vidas de forma massiva. Essa é a mensagem do nosso trabalho, relativizar um pouco a cultura e ver que ela também poderia ser bem diferente. Pensar de modo diferente sobre a comida e o ato de se alimentar. A exposição faz o visitante pensar fora da caixa, tematiza o consumo autodestrutivo, o desejo desenfreado por carne, a globalização exploradora. Um cardápio que pode embrulhar o estômago. A comida não é um objeto de arte tradicional que você preserva para sempre em um museu. É algo interdisciplinar. Os alimentos não ficam em uma caixa. Estamos falando de ciência, cultura, economia, psicologia. A realidade sem filtros. Expressões faciais que podem fazer os carnívoros sentirem uma pitada de culpa. E galinhas que têm seus ossos moídos e incorporados às cerâmicas. A diferença de qualidade é visível quando os animais receberam alimentação orgânica. Reduzir o consumo de carne. Essa é a missão da artista holandesa Caroline Niebling. Com criatividade, ela atrai os carnívoros com esta mortadela. Você adiciona diferentes tipos de vegetais, assim há uma redução, mas as pessoas ainda ficam satisfeitas comendo um pouco de carne. Uma alternativa também é fazer salsicha com fígado e bagas. Dá para ver claramente 25% a menos de carne. Se começarmos rapidamente a reduzir, isso terá um impacto muito maior do que criando produtos de laboratório que imitem o sabor da carne. Já estes cogumelos são totalmente vegetarianos. Cultivados com restos de café do próprio restaurante do museu. Uma receita fácil de copiar. Outra alternativa que talvez não mate a fome, mas se mostra bem criativa, é o Food Lab. Nele, o visitante pode escolher os ingredientes de acordo com aspectos culinários ou ecológicos e depois experimentar o resultado. A mostra é um convite à reflexão sobre nossos hábitos diários e o ciclo da alimentação. Afinal, tudo que consumimos, mais cedo ou mais tarde, vai parar aqui. A exposição no Museu Victoria and Albert, em Londres, fica em cartaz até outubro e é um prato cheio de reflexões. O holandês Bas Meus é fascinado pelos quadros de natureza morta de antigos mestres. Inspirado pela pintura flamenga do século XVII, ele transporta a técnica de composição da época à era digital. O resultado, colagens fotográficas vibrantes e atemporais. À primeira vista, uma pintura de natureza morta. Na verdade, uma mistura de fotografia e colagem digital. Inspirado pela pintura flamenga dos séculos XVII e XVIII, as composições de Bas Meus dão nova vida à natureza morta. Assim como os antigos mestres da época, Bas cria arranjos florais que seriam inviáveis na vida real. Na minha obra de natureza morta, quero brincar com o tempo. Faço isso fotografando as flores em todas as estações do ano. Assim posso combinar flores da primavera com as de verão, outono, algo que não é possível na vida real. A inspiração para o trabalho está em todos os lugares. Ao longo do ano, Bas fotografa flores de diversas cores e formas. Ele já tem um banco de dados com mais de 12.000 imagens. Ele visita de floriculturas luxuosas às mais simples.
e até mesmo o jardim botânico, com raridades tropicais em plena Holanda. Assim como os pintores do século XVII compravam tinta a óleo, paletas e telas para pintar, eu preciso fotografar flores para usá-las como base das minhas obras de natureza morta. As fotografias são como uma tinta digital e o computador, uma tela na qual eu pinto digitalmente. Em galerias de arte e museus, ele fotografa a base da imagem, ou seja, os vasos. Quando começo a compor as imagens, parto sempre da foto do vaso. Ele é realmente a base da natureza morta, não apenas um acessório. É muito importante. O buquê de flores e o vaso precisam estar em equilíbrio. Às vezes o vaso chama muita atenção, então o buquê tem que ser mais vibrante, mais colorido para manter a imagem equilibrada. O processo de composição é praticamente o mesmo dos antigos mestres. Bach seleciona uma flor de cada vez, montando a imagem gradualmente. Só que no caso dele, elas são digitais. Para mim, uma bela imagem de natureza morta não pode ser monótona. Tem que haver alguma tensão nela. Quero que ela tenha vida e para isso coloco insetos e outros animais na imagem. Na vida real, as plantas dependem de insetos para se reproduzirem. Mas às vezes insetos ou lagartas podem ser uma praga para as plantas. Tudo tem relação com o ciclo da vida e é isso que eu quero mostrar às pessoas. E da técnica de natureza morta, a natureza mais viva e vivaz possível. Já pensou acompanhar uma sessão de fotos com esquilos? Pois é o que a nossa equipe foi conferir. Nós conversamos com um fotógrafo especializado em trabalhar com estes simpáticos modelos. Parece até que eles estão posando de propósito para a câmera. Essas fotos transformam os pequenos e tímidos esquilos em modelos fotográficos. O olhar por trás das lentes é do fotógrafo Geert Verheyen, especialista em esquilos. O comportamento deles se parece muito com o dos humanos. Eles demonstram ciúmes, raiva, dominância, são amáveis, fazem graça. Eles têm tantas expressões diferentes, acho fantástico, nunca fica entediante. Geert Verheyen se dedica a fotografar esquilos há cerca de 6 anos. Ele montou um pequeno estúdio fotográfico ao ar livre em sua casa, na cidade sueca de Bispgården. Para atrair os animais, ele espalha amendoim e sementes de girassol em locais estratégicos. Sempre tenho em mente o que eu quero, mas nem sempre funciona. Se quero que um esquilo suba aqui, tenho que colocar comida no local. So for that I need food about here, I think. Hey, squirrel is coming. O fotógrafo precisa ser rápido e estar concentrado para não perder o momento exato da ação. Hoje deu sorte. Quase todos os esquilos têm medo de entrar nos sapatos, dificilmente ficam confortáveis neles. É um desafio, então pode levar dias até que um deles entre no sapato. Ou eles fazem isso quando não estou, como aconteceu esta manhã. Or they go in the shoes when I'm not there, like this morning. De 6 a 14 esquilos visitam Geert com frequência. Às vezes 2 vezes por dia, outros dias nenhuma vez.
Por isso, ele tem que ficar ligado para não perder nenhuma oportunidade. Visitas de horas ou de poucos minutos. A agenda dos esquilos varia bastante. Geert instalou uma câmera de vigilância para poder reagir rapidamente caso os esquilos apareçam. O humor deles também é um desafio. Às vezes vem 5, 6 esquilos ao mesmo tempo e é uma bagunça. Eles não têm a calma de ficar em um local por muito tempo e interagir com os objetos que coloco. Eles são individualistas. Assim como eu, eles gostam de ficar sozinhos e querem poder comer ou fazer o que quiserem em paz. Por dia, Geert faz cerca de 300 fotos. Como a ideia dele é contar uma história com elas, normalmente ele combina 2 fotografias em uma imagem. Consumiria muito tempo tentar fotografar 2 esquilos ao mesmo tempo, esperar que eles aparecessem ao mesmo tempo e se posicionassem do jeito que eu gostaria. Isso é um grande problema, na verdade, porque eles brigam bastante. Quando são esquilos mais jovens, tenho mais chance de conseguir 2 esquilos em uma foto, mas isso quase nunca acontece. Geert já ganhou inúmeros prêmios de fotografia. As imagens dele são publicadas em livros ilustrados ou nas mídias sociais do fotógrafo. Embora ele já observe esquilos há tantos anos, todo dia os pequenos roedores os surpreendem. É um animal cheio de surpresas, me surpreendo todos os dias. Mesmo se eu acho que sei o que o esquilo vai fazer, sem chance. E não tem problema se algum dia os esquilos pararem de visitar Geert. Não faltam interessados pelo jardim do fotógrafo. E com esse charme todo, nós encerramos o programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. Quem quiser rever algum vídeo, eles já estão todos online. É só acessar a nossa página ou a playlist do Camarote no YouTube da DW Brasil. Na semana que vem tem mais. Eu te espero aqui no Camarote 21.